O livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quero ler com os irmãos os versículos 22 a 29. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos de 22 a 29. Você preste bastante atenção neste texto. Lamentações de Jeremias, ali no Antigo Testamento. Diz a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Vamos orar mais uma vez. Eu quero que você nesta hora faça uma oração em dois aspectos somente. Não se preocupe com nada que seja exterior, mas com este momento agora que vamos ouvir a exposição da palavra de Deus. O primeiro aspecto, ore por sua vida, pedindo: Senhor, nesta hora eu quero que a tua palavra seja pelo teu Espírito iluminada em meu coração e minha mente, para que eu possa compreendê-la nesta hora e que ela venha realmente como bálsamo, como luz sobre a minha vida. Nesse aspecto, ore por sua vida assim. Em segundo lugar, você ore pelo pregador, para que eu possa ser um instrumento de Deus nesta noite, que eu possa falar única e exclusivamente com fidelidade a palavra do Senhor. Vamos ter algum momento de oração e depois nós oramos juntos. Deus de graça, Deus de misericórdia, nesta hora nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito, para que o Teu Espírito, ó Deus, que inspirou Jeremias a escrever este pequeno livro, seja este mesmo Espírito que ilumine nossa mente e coração para podermos compreender, ó Deus, a profundidade das verdades que emanam da Tua palavra. E assim, ó Deus, em nosso coração, essas verdades concebidas possamos praticar. Seja a nossa fé, ó Deus, no Senhor, nesta noite renovada, restaurada, que sejamos exortados, ó Deus, a caminhar firmemente com o Senhor. Também, ó Deus, peço que o Senhor me auxilie, que o Teu Espírito, este mesmo Espírito, venha me dar, ó Deus, ousadia, intrepidez para falar da parte do Senhor aos nossos corações nesta noite. Que seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Nós comemoramos, como foi citado aqui, 159 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há 159 anos, 12 de agosto de 159 anos atrás, chegava ao Brasil Simonton, Ashbel Green Simonton, ali tendo nos Estados Unidos, durante a sua formação, uma convicção de que Deus o chamava para estar no Brasil pregando o Evangelho. Nós olhamos para o breve ministério que ele desenvolveu aqui no Brasil, foi com 34 anos ceifado por causa de uma doença típica brasileira, mas nós olhamos para o legado que este homem deixou. É claro que quando olhamos, e se você tiver a oportunidade de ler o Diário de Simonton, você vai encontrar ali algumas desventuras, algumas dificuldades que este homem enfrentou na plantação da igreja aqui no Brasil. Numa das suas voltas, idas aos Estados Unidos para ali ter ou levantar novos parceiros e juntamente com isso prestar conta do serviço, do trabalho que estava sendo desenvolvido no Brasil, nós vemos que ali ele se casa e traz Ellen, a sua esposa, para o Brasil, e ali ela fica grávida e de repente no momento já da sua vida
quando a bebê nasce, ela falece, e ali ele é tomado de tamanha dor e tristeza, e ainda ficando com a pequena Ellen, a sua filhinha, neste ministério, e pouco tempo depois, ele é ceifado por causa dessa doença, como eu citei. Nós olhamos e poderíamos dizer, será que valeu a pena sair dos Estados Unidos, enfrentar todas as desventuras num país totalmente carente como o Brasil era naquele tempo, e tudo aquilo que ele enfrentou, todas as desventuras, onde estava baseado esta disposição em servir o Senhor como ele o fez? E talvez, se nós fôssemos analisar no aspecto totalmente humano, poderíamos dizer, nossa, Senhor, como o Senhor faz um negócio desse? Tira o rapaz do seu lugar, do seu país, traz ele para o Brasil, para que o ministério dele seja tão rápido aqui, e com 34 anos seja levado, porque ele estava aqui no Brasil, fazendo a tua vontade. Como o Senhor pode fazer um negócio desse com o servo do Senhor? E quando nós olhamos para a vida de Simonton, como eu disse, vemos o legado, vemos a Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua seriedade no nosso tempo, ela sendo a cada dia uma igreja fiel e crescente, nós vemos que, sim, valeu a pena, Deus cumpriu seus propósitos na vida daquele homem. E trazendo esta ilustração, um pouco dessa história de Simonton, bastante atual, né, por causa dos 159 anos que comemoramos ontem, nós vamos olhar também para as nossas vidas e que muitas vezes somos questionados ou nos questionamos de que, será que vale a pena mesmo servirmos ao Senhor? Será que vale a pena mesmo, diante dos desafios, das dificuldades, das provações, das tentações, das quedas que nós temos, continuar firmes diante daquilo que Deus tem nos proposto? Quando olhamos para o livro de Lamentações, quando olhamos para o profeta Jeremias, que foi o escritor deste livro, nós vemos que Jerusalém estava passando por um momento muito difícil, onde a cidade havia sido invadida por Babilônia. É claro que o próprio Jeremias e Isaías havia profetizado a respeito do exílio, porque o povo havia sido desobediente, o povo havia se desviado de Deus e dos seus caminhos. Então Deus levantou seus profetas dizendo, vocês serão levados cativos, mas depois de 70 anos vos trarei de volta. E Jeremias está nesse processo de cativeiro, e ali o templo já havia sido destruído, Jerusalém já não existia, estava em ruínas, os muros já não existiam mais, o povo estava sendo levado para o cativeiro na Babilônia. Era um período de grande sofrimento, um período de grande dor, mas em meio ao caos que se abateu sobre o povo, o profeta Jeremias, ele encontra esperança e leva a esperança a este povo que provavelmente, sabendo do porquê de Deus agir, levando-os para a Babilônia, levando-os para o exílio, sabendo que era por causa dos seus pecados, mas ali olhando e clamando por Deus, ou pela ação de Deus sobre as suas vidas. E Jeremias levanta-se como profeta, Deus o levanta como profeta para trazer uma mensagem de esperança. E quando nós estamos enfrentando problemas e dificuldades, nós devemos, para o nosso encorajamento, para que realmente a nossa fé e a nossa esperança sejam fortalecidas, observar quais são os benefícios que esta situação nos traz. Podemos olhar o que Deus está querendo trabalhar ou ensinar em nossas vidas durante o momento que estamos enfrentando de dificuldades, sacrifícios, provações na nossa vida. O que realmente, quando passamos por provações, a primeira coisa que nós queremos é ser livres delas. E quando nós desejamos primeiramente ser livres delas, o que não é mal, mas nós acabamos nos esquecendo que Deus tem um propósito nas provações e nas dificuldades de nossas vidas para nos ensinar, para fazer algo em nossa vida, em nosso caráter, para transformá-lo segundo o caráter de Cristo. Então o profeta Jeremias, ele reconhece, olhando para toda aquela situação, o fluxo constante das misericórdias de Deus. Ele olha para aquela situação e percebe que Deus continua sendo fiel. Ele olha para aquela situação de caos e vê a bondade do Senhor ali. E neste fluxo constante, ele entende que as misericórdias do Senhor são a causa deles não terem sido consumidos.
Mas a nossa pergunta para esta noite seria: onde estava pautada, onde estava baseada a confiança de Jeremias? Para onde ele olhava? Onde estava voltado o coração de Jeremias para que ele pudesse encontrar esperança no momento de desesperança? Onde ele pudesse encontrar algo bom naquilo que parecia totalmente, ou que estava acontecendo de forma totalmente caótica. No versículo 21, que nós não lemos, mas ele trabalha dizendo: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ali, nós temos essa divisão do texto na sua Bíblia. Se você está com a atualizada na mão, você vai ver uma divisão do texto aí, mas ela é uma sequência. Ele está dizendo: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E de repente ele começa a olhar aquilo que pode lhe dar esperança. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre 4 fundamentos para uma esperança, uma viva esperança. E o primeiro mandamento, ou o primeiro fundamento, na verdade, está em que Deus é misericordioso. Ele começa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu quero ler em cada versículo, eu vou ler numa outra versão também, preste atenção, que diz: a misericórdia do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. A palavra misericórdia aqui, ela indica o sentimento ou a atitude de Deus pela miséria do homem. É a capacidade aqui de se colocar no lugar do outro, ou seja, de sentir, de pensar e agir no lugar do outro. Portanto, quando nós olhamos para o profeta, ele está dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele entendia que realmente, apesar de Deus estar trazendo juízo sobre o povo, Ele era um Deus misericordioso. Ele era um Deus que olhava para o seu povo com misericórdia. Era um Deus que se colocava no lugar do seu povo e sentia realmente aquilo que o seu povo estava sentindo. E Deus é misericordioso quando nós podemos olhar de forma maravilhosa, profunda, quando olhamos para Cristo. A maior demonstração de misericórdia de Deus está em Cristo, na cruz do Calvário, entregando-se em nosso lugar. É interessante que nós precisamos entender essa ideia da misericórdia de Deus, porque geralmente quando eu estou trabalhando com um discipulado, alguém novo convertido, e vamos falar sobre graça e misericórdia, de forma bem simples, pergunto para a pessoa, e digo: você sabe a diferença de graça e misericórdia que emanam do caráter de Deus? E a pessoa geralmente esboça alguma ideia, e aí, de forma simples, para que ela possa entender, eu sempre digo: a graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos. E a misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando merecemos. E ali mostra que o povo de Deus, por causa da quebra da aliança, podemos entender que eles mereciam estar fora da aliança. Se Deus assim o fizesse, Deus não seria injusto. Mas Deus se coloca no lugar, porque quando Deus fez aliança com Abraão, para que esse povo fosse um povo numeroso, e deles viria a descendência, em Cristo, o Messias, Deus era um Deus que entendia quão seu povo era um povo falho. Ele se colocava ali no lugar. E Deus demonstra a sua misericórdia, Deus continua demonstrando a sua misericórdia, primeiro em Cristo, quando nós olhamos na nova dispensação, na graça, e Ele demonstra a sua misericórdia todo o tempo sobre as nossas vidas. Por isso, meus irmãos e irmãs, as misericórdias de Deus fluem de uma única fonte, de Deus. As misericórdias que são do Senhor, elas fluem do Senhor, elas manifestam o caráter do Senhor. E nós vemos que Jeremias coloca misericórdia, que a palavra, o substantivo, no plural. As misericórdias, que denota, que aponta para a abundância de misericórdia, que aponta para a variedade da ação de Deus naquilo que nós necessitamos da sua misericórdia. Deus é a fonte inesgotável de misericórdias, e nós precisamos entender isso quando olhamos para a nossa fé, para na esperança daquilo que precisamos para a nossa vida. Deus está sendo e sempre será um Deus misericordioso. O próprio apóstolo Paulo,
afirma quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Somente este, que é o Pai de todas as misericórdias, somente nele, sabendo que ele é misericordioso, pode estar fundamentada o meu coração, o seu coração, para que possamos ter uma viva esperança. Em segundo lugar, nós podemos também olhar para o texto e ver que não se fundamenta apenas na misericórdia de Deus, mas também na fidelidade de Deus. Renovam-se a cada manhã, versículo 23b, grande é a tua fidelidade. A outra versão diz: esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor não falham por causa da fidelidade de Deus. As misericórdias do Senhor, eu repito, não falham por causa da fidelidade de Deus. Uma fidelidade baseada no seu caráter, em quem Deus é, e uma fidelidade baseada na palavra de Deus. Eu e você precisamos entender como Jeremias leva o povo a entender e descansar na fidelidade de Deus. Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a você. Deus é fiel em sua palavra, em cumprir o propósito dele para as nossas vidas, para o seu povo, para a sua igreja. Mesmo em tempos difíceis, quando parece que Deus bloqueou as suas misericórdias, elas continuam de fato fluindo. Quando nós olhamos e não conseguimos ver a ação de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos crer que Deus é fiel e as suas misericórdias continuam sobre as nossas vidas. Esta era a convicção de Jeremias. Porque muitas pessoas do povo poderiam estar questionando: onde está Deus? Ele não fez aliança? Por que nos permite ir para a Babilônia? Ele não poderia ter nos perdoado sem nos mandar para a Babilônia? Tudo bem, a gente volta para o caminho, mas não precisa dar o castigo. Nós olhamos, nós observamos que Jeremias diz para o povo: Deus continua sendo fiel, mesmo diante do exílio. No meio das aflições, Jó teve a convicção que Deus é aquele que visita os filhos dos homens a cada manhã, dizendo: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponha à prova. Deus é um Deus presente. Mais uma vez, a misericórdia, a fidelidade de Deus aponta para Deus como fiel, sendo fiel à sua promessa, mais uma vez, em Cristo, quando diz que Ele é Deus conosco, o Emanuel, aquele que habita conosco e que está conosco sempre. E quando as coisas às quais confiamos parece que nos são tiradas, ou realmente nos são tiradas, nós precisamos entender que Deus continua sendo fiel. O texto afirma que a fidelidade do Senhor, ela é grande. E mesmo quando parece que o Senhor quebrou a sua aliança para com o seu povo, que poderia ser o questionamento do povo, ela está ativa, ela está em plena força. Deus não se esqueceu, porque Ele é fiel a Ele mesmo e Ele é fiel à sua palavra. E mesmo que Jerusalém estivesse em ruínas, mesmo que o templo, como sinal da presença de Deus no meio do povo, estivesse totalmente destruído, a verdade do Senhor dura para sempre. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que não importa que tipo de dores ou problemas nós tenhamos que enfrentar, nós não podemos, neste momento, alimentar em nós, deixar brotar em nosso coração, nem por um segundo, pensamentos errados a respeito de Deus, do seu caráter, da sua fidelidade. Não podemos. As situações não mudam quem Deus é. Ele permanece fiel e é o que diz a palavra.
nós podemos entender que Deus é misericordioso, primeiro fundamento para uma viva esperança. Em segundo lugar, Deus é fiel. E em terceiro lugar, Deus é bom. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Meus irmãos, a bondade de Deus inclui a benevolência, a complacência, a misericórdia e a graça de Deus. Por um tempo agora houve uma frase que era bastante usada: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Bastante usada nos momentos de dificuldade. Olha, confie, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas quando nós passamos por provações e situações, nem sempre é nisso que nós nos apoiamos. Muitas vezes nós acreditamos que Deus não é tão bom quanto parece, porque afinal eu sou servo e estou sofrendo. Não é verdade? Mas o profeta, ele diz: a minha porção é o Senhor. O que eu tenho é o Senhor. Deus é tudo o que eu tenho. Como o salmista expressa: outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, esta deve ser a convicção da nossa vida quando realmente afirmamos: Deus é tudo o que eu tenho. E quando fazemos esta afirmação, ela precisa estar na convicção de que quando eu estiver perdido todas as coisas que tenho neste mundo, inclusive a nossa liberdade, o sustento e quase a própria vida, mesmo assim, o nosso interesse por Deus continuará o mesmo. Quando afirmamos que Deus é tudo que nós temos, precisamos entender que nosso interesse em Deus, em termos tudo nele o que precisamos. Não lembro se você, não sei se você se lembra, reverendo, numa das nossas aulas com o reverendo Sebastião Arruda, ele falando a respeito do Salmo 23:1, que a tradução para nós em português é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele estava explicando que para a gente, naquela época, isso nunca mais me esqueci, que a ideia central do versículo é: o Senhor é meu pastor e isso me basta. Profundo, né? O Senhor é meu pastor e isso é suficiente. E era isto que o profeta estava dizendo ao povo. Nós estamos indo para o exílio, nós estamos pagando preço, é consequência do pecado do povo. Mas o Senhor é bom e Ele é tudo o que nós temos. Nós precisamos entender que quando Deus é tudo o que nós temos, Ele é suficientemente bom, misericordioso, fiel, para equilibrar as nossas aflições com seu caráter, com aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Deus, como nossa porção, não pode jamais ser tirado de nós. É o que nós temos. E que é Deus, e é de Deus que nós realmente dependemos. Quando eu digo: Senhor, Tu és tudo que eu tenho, é do Senhor que eu dependo. Eu estou satisfeito. O Senhor é meu pastor e isso é suficiente. Isso me basta. E todos aqueles que se relacionam com Deus descobrirão, meus irmãos, que a confiança depositada nele não é uma confiança depositada em vão. Isso mostra que Deus é bom para todos os que confiam nele. Não é o que o texto diz? Deus é bom para os que esperam nele, para os que confiam nele. É claro que a bondade de Deus se estende a toda a criação. A chuva e o sol vêm sobre os ímpios e os justos. Mas o profeta quer dizer para nós que existe algo especial para aqueles que confiam no Senhor.
uma bondade especial do cuidado de Deus para aqueles que realmente depositam a sua confiança na bondade do Senhor. Deus é bondoso de uma maneira especial para aqueles que esperam nele. O salmista expressa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o próprio, Jeremias coloca isso no seu livro, mas o salmista coloca: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E eu busco o Senhor e o acho quando eu busco de todo o coração. Esta é a dependência, saber que nós dependemos completamente dele. E todas as vezes que as dificuldades se prolongam, ou o livramento parece ser demorado, quando parece não existir a luz no fim do túnel, nós devemos esperar pacientemente pela ação do Senhor e pelas suas misericórdias. Diz: esperei confiantemente pelo Senhor, o salmista coloca, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Enquanto aguardamos pelo Senhor em fé, nós buscamos e precisamos buscá-lo em oração. Nossas almas precisam buscar no Senhor, numa dependência completa dele. E nesta oração, nós aguardamos, nós ficamos esperando. Muitas vezes, no gabinete pastoral, pessoas nos procuram para o aconselhamento e sofrendo por consequências de ações erradas que tomaram, e ali querem de qualquer forma, mas pastor, o que eu devo fazer? Agora eu vou fazer. O senhor me fala. Eu me lembro de uma vez um casal que me procurou e a esposa estava em adultério, estava saindo de casa e conhecendo, eu havia chegado há pouco tempo na igreja, e conhecendo um pouco já do casal, sabendo que ele não desempenhava o papel de liderança masculina dentro do lar, não era o sacerdote do seu lar, e deu vazão para que tudo aquilo acontecesse, e de repente ele entra desesperado no meu gabinete: pastor, agora é o seguinte, tudo que o senhor falar, eu faço. Salva o meu casamento. Eu disse para ele: meu irmão, primeiro que eu não sou Deus, não posso salvar o seu casamento. E segundo, eu não posso te falar nada para você fazer. E ele dizia: será que eu mando flores? Será que eu mando bombom? O que eu mando para ela, pastor? Eu falei: não vou te dizer nada. Espera no Senhor, confia nele. E muitas vezes, diante de dificuldades na nossa vida, nós, no tempo que nós vivemos, um tempo tão corrido, já estamos em agosto, parece que foi ontem que estávamos comemorando o Natal, passou o Ano Novo, nós já estamos de novo aí. Nós desaprendemos a esperar. Queremos tudo para ontem. E o profeta, juntamente com o salmista que nós lemos, diz: espera no Senhor. Espere pela bondade do Senhor. Todos aqueles que esperam no Senhor descobrirão que Ele é bom. E o profeta, no versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aguardar a salvação do Senhor é bom. De fato, esta é a nossa responsabilidade e será nosso conforto na satisfação de ver o Senhor sendo bom no tempo dele. Aguardar a salvação do Senhor em silêncio quer dizer que nós devemos aguardar pelo Senhor, mesmo quando pareça que Ele está demorando e que as dificuldades pareçam insuperáveis. Aguardar o Senhor em silêncio é realmente esperarmos Deus agir e não querermos fazer ou dar o nosso jeitinho, já que Deus não age, vamos fazer algo aqui para antecipar. Enquanto esperamos, quando vivenciamos as situações difíceis da vida, não devemos murmurar, não devemos nos sentir transtornados, e sim nos submeter em confiança naquele que é bom. 4 razões. Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bom. 4 fundamentos para nós termos uma viva esperança nele.
E por último, nós precisamos entender que Deus nos aperfeiçoa. Nos momentos difíceis, nas tragédias, nas provações, nas dificuldades, Deus está trabalhando no nosso caráter. Eu digo lá na nossa igreja, Deus não tem um compromisso com a sua comodidade, Deus não tem um compromisso com a sua fidelidade, Deus tem um compromisso com a sua santidade. Se Deus precisar tirar algo de nós para trabalhar nosso caráter, Ele o fará. Se Ele precisar nos tirar do conforto, Ele o fará, porque o compromisso de Deus conosco, com Ele, com seu caráter, sua palavra em nós, é nos moldar à imagem do seu Filho. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. De novo, e é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança. Preste atenção comigo. Um profeta trazendo uma mensagem e dizendo para aquelas pessoas que estavam indo para o exílio, dizendo, olha, é bom e suporte essa aflição. E é bom vocês estarem sofrendo desde a mocidade, porque ali muitos jovens estavam sendo levados para a Babilônia. Nós vemos em Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, estavam ali, muitos jovens, adolescentes estavam ali. É bom vocês sofrerem desde a juventude, desde o início da vossa vida. Por quê? Para que vocês aprendam que Deus está trabalhando na vida de vocês. É bom para o homem suportar sofrimento desde a mocidade. E quando nós olhamos este aspecto, meus irmãos, Jeremias escreve esta palavra para incentivá-los e consolá-los. Não era para deixá-los para baixo, mas era para trazer consolo. É bom. O que Deus está fazendo em levar-nos para o cativeiro, para a Babilônia, é bom. Vejam dessa forma. Preste atenção que Jeremias não culpa os babilônios, não diz para eles, olha, vocês merecem, está pagando o preço, é o pecado de vocês. Não. Ele diz como que se, em última instância, Deus está fazendo isso. Deus está trabalhando no seu povo. E é muito bom que aprendamos isso, meus irmãos. Nós temos sérias obrigações para com Deus, e pensar que Deus não aceita qualquer coisa. Nunca é cedo demais para começarmos a nos moldar pelo molde de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, aqueles a quem Deus de antemão conheceu, os chamou, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Fomos predestinados, escolhidos, eleitos para sermos conformes na forma, sermos parecidos com Jesus. E era isso que Jeremias estava dizendo. Deus está trabalhando no caráter do seu povo. Se Deus não colocasse sobre nós jugo, seríamos como touros indomáveis, que não se ajustariam à canga para sermos produtivos. Conhece a ideia da canga? Ela só pode ser colocada num animal domesticável. E ali, um boi, um cavalo, pode ser útil para puxar um arado, né? Hoje não é mais assim, né? Hoje tem trator, mas era para isso que servia. Mas ele precisava da canga, ele precisava ser domesticado ali. E assim, se Deus não fizesse conosco, e não nos colocasse jugo e peso muitas vezes, nós não nos dobraríamos segundo a sua vontade.
nessas situações, nós devemos nos acalmar, nós devemos olhar para as adversidades e aprender a sentar sozinhos e aguardar em silêncio. Precisamos reaprender a arte de clamar pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus sobre as nossas vidas. Todos precisamos das misericórdias do Senhor, porque em última análise, nossa salvação é o ápice, é o ponto central da eterna misericórdia de Deus em nosso favor. Precisamos olhar que quando Deus permite a aflição, Ele está trabalhando em nossa vida. Tenho aconselhado uma senhora de 57 anos, que está com problema sério de depressão. Trabalhamos com aconselhamento bíblico. E certo dia, no nosso aconselhamento, eu disse para ela: querida, como você vê a depressão? E ela lhe disse: pastor, eu quero ser liberto o mais rápido possível disso. Eu não aguento mais, pastor, está doendo muito. E a gente sabe, quem já passou pela depressão, sabe o quanto isso é angustiante, é sufocante. E naquele momento eu disse para ela: irmã, você já tentou ver a depressão como sua amiga? E ela olhou e disse: como assim, pastor? Eu falei assim: por que você está em depressão? Ai, pastor, eu sou sozinha. Eu tenho um apartamento que está para o inquilino sair, eu não sei se vai ser alugado. Eu tenho isso que me tira a paz. Eu tenho aquilo. Começou a colocar vários pontos que a deixava preocupada, ansiosa, e por causa disso eu entro em depressão. Eu disse: será que a depressão não é uma resposta de falta de confiança em Deus? Deus está permitindo para que você se volte para Ele e confie nele. Ela parou e disse: preciso fazer da depressão a minha amiga. Nós precisamos olhar, não que nós não vamos orar mais, Senhor, me liberta dessa enfermidade, Senhor, mas precisamos olhar para as situações que Deus nos permite, porque Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está nos moldando, Ele está nos aperfeiçoando. Quero encerrar dizendo que a palavra de Deus tem para nós a esperança e toda a esperança. Quando olhamos para ela, quando estudamos a palavra, acredito que quando vocês têm estado aqui, feito a meditação de vocês em casa, têm tirado do tesouro, que é a palavra, muito tesouro para as suas vidas, para as nossas vidas. Mas a dificuldade que muitas vezes nós temos em trazer a aplicabilidade daquilo que nós cremos para aquilo que precisamos viver. Mas nós podemos clamar diante daquilo que Deus tem para nós, esses fundamentos que deve reavivar, deve trazer uma esperança de que Deus está conosco. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é fiel e Deus está trabalhando em nós. Seja o que estivermos vivendo, Deus está cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Deus nos abençoe.